Eu quero falar sobre o presidente Lula, porque hoje ele esteve naquele local onde estão as fotos de todos os presidentes, ex-presidentes do Brasil. Você está vendo essa imagem? Ele visitou a galeria dos ex-presidentes do Planalto e criticou Bolsonaro. Foi eleito por mentiras, foi o que disse o presidente Lula. Bom, deixa eu perguntar aqui para vocês, porque ele também criticou Michel Temer, porque não foi eleito e tal, né? Teve o processo de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Bom, Couto, o ex-presidente Bolsonaro, né, aqui a gente faz muitas críticas a ele, mas ele foi eleito democraticamente, né? Pode ser ali, a gente pode ter ressalvas quanto ao governo dele, e a gente, estou colocando aqui a sociedade como um todo, porque ontem eu falei a gente, e aí já recortaram, colocaram um trecho na internet falando que eu tô, né, como se eu estivesse falando por mim. Não, estou só me colocando no lugar aqui da audiência. Qualquer um pode ter ressalvas ao Bolsonaro, mas ele foi eleito democraticamente, né? Não sei se você concorda com o que disse o presidente Lula mais cedo. Nós falamos sobre isso agora há pouco, sobre presidentes que se elegeram na base da mentira, né? E o Bolsonaro foi um caso desse, pioneiro, como foi o Trump na primeira eleição dele. Esse negócio do Lula, o Lula anda falando demais também e se metendo em certas áreas aí complicadas. Ele deu uma de ombudsman numa galeria de fotos de presidentes que o Brasil já teve. E foi reclamar com o funcionário, deve ser do Itamaraty, que na explicação de quem era aquele presidente, o período que governou e tal, não está escrito o que ele fez, como é que ele foi eleito e tal. Não é para isso aí, é só para dar o nome do cara e o período de governo, né? Aí, no caso do Temer, o Temer realmente não foi eleito. Eu achava que deviam colocar na legenda da foto aí que ele só assumiu o governo depois do impeachment da Dilma, que, segundo ele, foi um golpe, né? E sobre o Bolsonaro, ele falou que se elegeu na base de mentiras. Isso não cabe numa galeria de fotos de presidente. Isso aí você escreve num livro, num discurso, né? Mas não aí. E, por último, ele reclamou também que só tem uma foto dele aí, quando ele já está no terceiro mandato. O critério é esse, é só colocar uma foto de cada presidente que passou pela presidência. Enfim, eu acho que isso aí, o Lula não ganha nada com isso, sabe, tem tantos problemas graves para serem discutidos, ficar discutindo legenda de foto não é o caso, sabe? O Sidônio Pereira, que está assumindo a comunicação do governo agora, ele vai ter muito trabalho para colocar um rumo nisso, sabe? Saber o que é realmente importante e o que não é. Verdade, Tatiana, quero te ouvir também sobre isso, né? Porque a gente sabe que o Lula realmente tem ressalvas ao Bolsonaro, ao Temer. O fato do Temer não ter sido eleito, ele ter herdado o cargo, digamos assim, mas enfim, ele assumiu a presidência da República também, né? E aí há contestações e tal, mas enfim, foi o que aconteceu. Teoricamente a gente vivia uma democracia, né? Por mais críticas que possa se fazer a este momento da história. E o Bolsonaro foi eleito democraticamente, não conseguiu a reeleição, está inelegível, mas no passado recente ele foi eleito com voto popular, né, professora? Não, exatamente. Eu acho o Pote falou que o Sidônio vai ter muito trabalho, de fato, porque quando a gente pensa na comunicação hoje, ela é muito mais rápida e a gente tem uma dinâmica nas redes sociais em que os leads, né, as manchetes, elas chamam muito mais a atenção das pessoas do que assuntos que precisam de uma leitura mais acurada, enfim, precisa pensar um pouco mais sobre aquele assunto. E aí o que acontece? A gente tem discussões muito importantes sobre a meta, sobre democracia, então os 2 anos, né, do 8 de janeiro, que são relevantes, e aí a gente parece que fica a fofoquinha, ao invés da gente falar dos assuntos importantes, é por conta de uma fala que, na verdade, nem é tão relevante assim, e o assunto vai ser isso, e não assuntos realmente importantes que a gente tem que lidar. Se eu pudesse editar um pouco, né, essa questão da mentira, mentira sempre existiu na política, né? Então, campanhas eleitorais, o que a gente chama de campanha lado B ou campanha negativa, isso sempre existiu. Quando a gente fala de 2016, né, do escândalo da Cambridge Analytica no contexto da eleição do Trump, e 2018, o uso especialmente do WhatsApp pelo presidente eleito democraticamente, Bolsonaro, nós não estamos falando de mentira, nós estamos falando de uma industrialização da desinformação.
É muito maior isso, não é apenas uma mentira, é uma forma de manipular a opinião pública que é muito mais grave, porque a gente não consegue, as pessoas não conseguem fazer checagem, ela fica num universo que a gente chama de câmaras de eco, em que somente aqueles assuntos vão ser repercutidos. E quando a gente fala de democracia, eu falei inicialmente na minha fala, né, a gente tem que pensar em oposição e participação. E para a gente participar, nós temos que minimamente ter acesso a informações que não são, né, tem que ser sempre complexas, mas ter acesso a isso nesse debate público, nessa arena pública. E o que a gente vê nesse contexto de plataformização da internet, dessas redes sociais muito opacas, é que a gente não tem esse debate acontecendo. Então, portanto, isso é muito grave do ponto de vista democrático e pode fazer com que presidentes sejam eleitos e que as pessoas tenham, né, noção realmente do que está acontecendo, do que está sendo discutido e pode achar que, enfim, o presidente agora com inteligência artificial, manipulação de imagens, enfim, isso ganha ainda mais, isso se torna ainda mais grave, isso se torna ainda mais perigoso quando a gente pensa em eleição. E aí, quando a gente fala o presidente Bolsonaro foi eleito democraticamente, isso é um fato, ele foi eleito democraticamente, assim como ele foi derrotado democraticamente. E a democracia, ela não é só a eleição é super importante, é muito importante. É o primeiro passo da democracia, mas temos tantos outros, inclusive os diferentes poderes, né? Legislativo, né? O judiciário, enfim. Então, tudo isso compõe a democracia. E o fato também da gente poder contestar, né? Participação nas ruas e etc. E também nas redes sociais, né? Verdade. Preciso fazer um intervalo agora, a gente já volta com outras informações e também com mais sobre o acidente em Ubatuba, que infelizmente vitimou uma pessoa, né, a morte do piloto, e deixou 4 pessoas da mesma família feridas, além de uma outra que passava pelo local. Até já. Bom, aqui na internet a gente segue um pouco mais nesse assunto, Couto, e quero finalizar contigo, te ouvindo também, porque é importante lembrar do passado, né? Por mais que, né, o passado traga memórias que não são agradáveis, a gente vivenciou a pandemia, como a pandemia foi administrada, mas até para que isso repercuta também no futuro, né, nas decisões que serão tomadas daqui para frente. É verdade. Tem uma frase do Pedro Malan que eu sempre lembro. Ele fala que no Brasil até o passado é imprevisível, né? Até o passado é discutível, a história é discutível, né? Não existe a verdade. Isso que o Lula queria que pusesse na legenda das fotos lá do escritor, não existe a verdade. Né? Agora, nós, como jornalistas, a nossa obrigação é perseguir a verdade, né? É filtrar as informações, é checar. Esse é o grande problema que surgiu agora com essa declaração extremista do Zuckerberg, né? Que ele vai demitir, até por razões econômicas, que o que importa realmente, além da questão ideológica, é o dinheiro, né? Ele vai demitir todas as equipes de checagem que ele contratou nos últimos tempos para fazer exatamente isso, fazer uma depuração, né, das coisas publicadas. Agora não, agora vai ser terra de ninguém. Cada um vai poder publicar o que quiser.